Olá, vamos para a nossa aula de hoje. Nós vamos trabalhar com grandezas diretamente proporcionais. O que significa? Se aumenta um, aumenta o outro. Se diminui um, diminui o outro, porque tem na mesma proporção. Vamos ver aqui. Razão e proporção. Razão vem de fração. Fração numa mesma proporção. Regra de 3 que a gente já está trabalhando há algum tempo. Agora aqui, será que 4 nonos é igual a 12/27? Como que eu sei se essa fração é igual a essa? Se está numa mesma proporção. Vai multiplicar em cruz. Como a gente fazia lá no 6º ano, quando a gente trabalhou com frações equivalentes. A hora que eu faço 9 vezes 12. 4 vezes 27. Se os resultados forem iguais dessas multiplicações, eu posso afirmar que essas duas frações são frações equivalentes, quer dizer, elas estão numa mesma proporção. 9 vezes 12 dá 108. 4 vezes 27 também dá 108. Então, eu posso afirmar que 4 nonos é igual a 12/27. Eles estão numa mesma proporção. Portanto, são grandezas diretamente proporcionais. Proporcionais. E a gente fala que ela é diretamente proporcional. Vamos ver mais alguns exemplos. Então lá, ó, 2/3. Será que é igual a 8/12? Como que a gente faz? Vamos multiplicar em cruz. 3 vezes 8, 2 vezes 12. 3 vezes 8, 24. 2 vezes 12, 24. Então, se o resultado aqui são iguais, significa que eles são proporcionais, quer dizer, aumenta, os números são diferentes, mas tem a mesma fração aqui, é a mesma fração equivalente, que valem a mesmo valor. Então, portanto, são proporcionais. Na matemática, geralmente a gente não escreve portanto. Tem um símbolo na matemática que é esse aqui, ó. Portanto, são proporcionais. Mas tudo bem, se não quiser escrever, pode escrever sem problema algum. Terceiro exemplo. 4/8 será que é igual a 3 nonos? Da mesma maneira, multiplica em cruz. Se os valores derem os mesmos da multiplicação, eles são proporcionais. 4 vezes 9 dá 36. 8 vezes 3, 3 vezes 8, 24. Se os números são diferentes, eles não são proporcionais. Eles não estão aumentando numa mesma proporção. Então, portanto, não são proporcionais. Portanto, pode ser 3 pontinhos. Então, lá, portanto,
vírgula, não são proporcionais. Agora, vai ser sempre assim, só isso? Lógico que não, né? Então, eu vou ter um valor desconhecido para descobrir, utilizando da regra de 3. 3 valores conhecidos e um desconhecido. Então, agora a gente vai para probleminhas. Primeiro probleminha, a gente vai trabalhar com medida de um lado de um quadrado em relação ao seu perímetro. O que é perímetro? É a soma de todos os lados de uma figura. Então, lá, tem um quadro aqui onde ele fala que a medida do lado do quadrado é 1. Então, o que é o perímetro? É a soma de todos os lados. 1 mais 1 mais 1 mais 1. Então, o perímetro desse quadrado aqui de lado 1 é 4. Se o quadrado fosse de lado 2, seria o que o perímetro? 2 mais 2 mais 2 mais 2, 8. Se o quadrado fosse 3, o perímetro seria o quê? 3 mais 3 mais 3 mais 3 igual a 12. Então, significa que tem uma relação entre lado e o perímetro. Quanto maior, ó, observação aqui. Quanto maior a medida do lado, logicamente, maior vai ser o seu perímetro. Então, é uma grandeza diretamente proporcional. Aumenta 1, se aumenta a medida do lado, com certeza aumenta o perímetro desse quadrado. Em alguns casos, a gente vai trabalhar com área. Então, vou fazer uma retomadinha bem básica. O que é a área de um quadrado? É lado vezes lado. Se os 4 lados são iguais, a área é L elevado ao quadrado, porque L vezes L, propriedade da multiplicação, aqui é 1, aqui é 1, 1 mais 1, 2. L elevado ao quadrado, tá? Do retângulo é base vezes altura, ou então lado vezes comprimento. Então, a área é altura vezes a base. Então, vamos lá para um probleminha, onde ele vai falar para asfaltar uma certa região retangular de 25 metros por 60. Vai precisar de 2.340 litros de betume. Betume é uma mistura líquida que é utilizada no petróleo, no processo do petróleo. Qual é o volume necessário de betume necessário para asfaltar uma região maior, de 80 por 60? Então, aqui ele não falou de área, mas ele fala de tanto por tanto. Então, a gente sabe que é a área. Então, em primeiro lugar, eu tenho que achar qual é a área dessa aqui de 25 por 60. Esse primeiro que ele deu, que eu preciso de 25 por 60 de 1.500 metros quadrados, eu vou precisar de 2.340 litros de betume. Essa segunda que é a área de 60 por 80, que dá 4.800 metros quadrados, quanto eu vou precisar de betume? Então, eu tenho 3 valores conhecidos e um desconhecido. Regra de 3. Montando a regrinha de 3 aqui, então, ó. Para 1.500 metros quadrados, eu preciso de 2.340 litros de betume. Para 4.800 metros quadrados, eu vou precisar de X. Então, o que ele é? Você multiplica aí, cruza aqui. 1.500 X. 4.800 vezes 2.340. Fazendo as continhas que a gente fez já diversas vezes. 1.500 X. Fazendo essa multiplicação, eu tenho 11.232.000. Passou para lá, faz a divisão. 11.232.000 dividido por 1.500. Vai chegar no valor de 7.488 litros.
Então, eu vou precisar dessa quantidade de litros para asfaltar essa segunda área aqui. Mas não se esqueçam, né? Se é uma pergunta, uma situação, um problema, toda pergunta tem que ter uma resposta. Ele pergunta aqui, ó, qual o volume necessário para asfaltarmos uma região de 80 por 60? Resposta: será necessário 7.488 litros. Terceiro probleminha, é de uma costureira, é da Raimunda. Ela está fazendo bermudas. Com 1,40 m de tecido, ela faz 2 bermudas. Quantos metros ela precisa para fazer 6 bermudas? Logicamente, se para 2 bermudas ela usa 1,40 m, 6 bermudas, logicamente que ela vai precisar de mais tecido. Então, é uma grandeza diretamente proporcional, porque aumenta de um lado, aumenta do outro. Então, lá, montando, eu tenho 3 valores conhecidos e um desconhecido, ó. 2 para 6 é igual a 1,40 para x. Multiplica em cruz. 2x é igual a 6 vezes 1,40, que vai dar 8,40. E depois eu vou fazer a divisão de 8,40 dividido por 2. Ela vai precisar de 4,24 metros e 20 centímetros de tecido para fazer as 6 bermudas. Então, como é uma pergunta, tem uma resposta. Quantos metros ela precisa para fazer 6 bermudas? Ela irá precisar de 4,20 metros de tecido. Então, a gente está trabalhando com grandezas diretamente proporcional. Aumenta um, aumenta o outro. Diminui um, diminui o outro. Tá? Espero que vocês tenham gostado da aula. Assistam, dê um joinha, se inscrevam no meu canal. Qualquer coisa, façam um comentário. Beijo para vocês, boa semana.